O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Estamos conversando a respeito de estresse e encontrando respostas de Deus para os fatores estressantes. A preocupação é um grande fator estressante. E o Salmo 23 diz que quando temos o Senhor como pastor, nada nos falta. O excesso de ocupação é um fator estressante. E o Salmo diz que Deus nos faz descansar. Também as feridas na alma, as feridas no nosso mundo interior são fatores estressantes, mas o Salmo 23 diz que Deus nos refrigera a alma, nos restaura a alma. E agora chegamos nesta afirmação tão extraordinária. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Porque a quarta grande causa de estresse que encontramos neste salmo é a indecisão, ou os momentos de decisão, ou melhor ainda, os momentos de indecisão. Rick Warren disse que primeiro você faz a sua decisão e depois a sua decisão faz você. Em outras palavras, ele está dizendo que as escolhas que fazemos em nosso dia a dia são os traços que aos poucos escrevem a nossa biografia. Cada decisão tem a sua consequência. Cada decisão nos torna diferentes no momento seguinte. E o problema é que nós não podemos, na maioria das vezes, prever, afirmar com certeza quais serão as consequências das nossas decisões. E essa é a razão pela qual os momentos de decisão ou os momentos de indecisão são tão estressantes. Mas o conselho do Salmo 23 para pessoas que entram em crise no momento de tomar uma decisão é: deixe Deus guiar os seus passos. Ele me guia pelas veredas da justiça. Deixe Deus guiar os seus passos. Mas mesmo esta afirmação talvez seja uma grande causa de estresse para muita gente. Porque há um sem número de pessoas que diz o seguinte: mas eu quero que Deus guie os meus passos. Eu quero saber a vontade de Deus. Eu quero conhecer a vontade de Deus, mas não consigo saber o que Deus quer que eu faça. Eu não consigo descobrir a vontade de Deus. E aí cabe bem uma pergunta: por que, afinal de contas, é tão difícil descobrir a vontade de Deus? Olha, na verdade, o meu entendimento é que o problema não está em como descobrir a vontade de Deus. O problema está no conceito que temos a respeito da vontade de Deus. E, basicamente, a compreensão comum a respeito da vontade de Deus divide esta vontade de Deus em 3 categorias. Em primeiro lugar, a vontade soberana. Em segundo lugar, a vontade moral. E, em terceiro lugar, a vontade específica. A vontade soberana de Deus é aquela que indica as coisas que Deus faz, independentemente de quaisquer fatores outros. Ele faz porque quer fazer, e nada pode impedir que ele faça o que quer fazer. Como diz a palavra de Deus, as portas que Deus abre, ninguém fecha, as que ele fecha, ninguém abre. E Deus mesmo diz pela boca do profeta: agindo eu, quem impedirá? Deus levanta profetas, derruba os reis, levanta nações, abate impérios, faz soprar um vento, para o sol. Deus faz, e quando decide fazer, ninguém pode impedir a sua atividade.
Esta é a vontade soberana de Deus. A Bíblia, inclusive, diz em Atos capítulo 2, versículo 23, que quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para cumprir uma vontade soberana de Deus. Há quem diga que os homens mataram Jesus na cruz, mas o próprio Senhor Jesus disse: a minha vida eu a dou de mim mesmo, ninguém a tira de mim. A morte de Jesus na cruz é um grande e extraordinário exemplo da vontade soberana de Deus. Em segundo lugar, há a vontade moral de Deus, que está revelada nos seus mandamentos. Não matar, não roubar, não falar a mentira, não cobiçar. Enfim, tantos princípios de comportamento, regras de conduta, que refletem o caráter de Deus, e uma vez que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, devemos agir de maneira a refletir estes padrões que são extensão do caráter de Deus. Esta é a vontade moral de Deus que está expressa na Escritura Sagrada. E o problema da maioria das pessoas, aliás, de todos nós, não está tanto na vontade soberana de Deus e nem na vontade moral, mas sim na chamada vontade específica de Deus. E a vontade específica é aquela vontade que não diz respeito às questões morais. Por assim dizer, trata de assuntos não morais. Por exemplo, qual das 3 opções de emprego é a vontade de Deus? Qual das 2 casas disponíveis para aluguel reflete a vontade de Deus? Qual é o momento certo para engravidar? Com quem devo me casar? Qual deve ser a minha opção no vestibular? Estas coisas não são necessariamente decisões morais. E quando queremos descobrir para que lado ir, analisando e avaliando que Deus tem uma vontade moral, nós nos perdemos. A Bíblia não tem nenhum versículo do tipo: matricule-se em arquitetura, mude-se para Curitiba ou case-se com a loirinha e não com a moreninha. Quando nós temos que tomar decisões desse tipo, aí sim, nós entramos num grande momento de estresse. Começamos a ficar pressionados pela necessidade de decidir, pressionados pelo nosso desejo de descobrir esta vontade específica de Deus, e não conseguimos encontrar discernimento e uma direção de Deus na maioria das vezes. Mas eu creio que tenho boas notícias para você. Aliás, espero que sejam boas notícias, porque o que quero lhe oferecer agora é uma outra compreensão a respeito da vontade de Deus. Nós já vimos que a compreensão mais comum é a divisão da vontade de Deus em 3 categorias: a vontade soberana, a vontade moral e a vontade específica. E eu queria desafiar você a raciocinar em termos de vontade soberana e vontade moral, esquecendo este conceito de vontade específica de Deus. Em outras palavras, o que eu quero mesmo é ter coragem de convidar você a acreditar que esta vontade específica de Deus não existe. Quero repetir. Quero que você pense na possibilidade de que esta vontade de Deus específica, que causa tanto estresse para nós, não exista. E eu creio mesmo que a Bíblia não ensina esta vontade de Deus específica. Porque aqueles que defendem este conceito, esta categoria da vontade de Deus, incorrem em alguns erros de interpretação da Escritura. Por exemplo, eles confundem o casuísmo bíblico como se tratasse de vontade específica, quando, na verdade, o casuísmo trata da vontade soberana de Deus. Veja que o apóstolo Paulo não se tornou apóstolo porque ele descobriu a vontade de Deus específica para ele. Diz a palavra de Deus que ele foi separado desde o ventre para ser apóstolo. No ventre de sua mãe, assim como o profeta Jeremias. Não é que eles estavam em dúvida do que iriam fazer, perguntaram a Deus e descobriram o que Deus queria. Não, Deus havia decidido, antes mesmo de nascerem, que eles seriam profeta e apóstolo. Paulo foi pregar na Macedônia, não por causa da vontade específica, mas por uma ordem definida de Deus. Atos capítulo 16.
Ele tentou pregar em outros lugares, mas o Espírito de Deus o impediu de ir para outros lugares. Jonas foi um profeta que tentou fugir da vontade específica de Deus. Mas o fato é que não se tratava de uma vontade específica, senão de uma vontade soberana. Jonas deveria pregar em Nínive, e foi pregar em Nínive. José não se tornou primeiro-ministro do Egito porque descobriu a vontade específica de Deus para a sua vida, até porque os incidentes que levaram José para o Egito em nada se pareciam com a vontade de Deus. A traição dos seus irmãos, uma pena em razão da fidelidade a Deus. José vai parar na prisão justamente por ser íntegro. Ora, estas coisas conflitam muito no coração de José. Mas a palavra de Deus diz que Deus, em sua vontade soberana, levou José para o Egito para preservar o povo de Israel que estava se formando naquele período de fome, na figura das vacas magras que assolaram o mundo. O segundo erro que estas pessoas cometem, no meu entendimento, é que elas utilizam textos bíblicos fora dos seus contextos. Por exemplo, Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não está falando a respeito de trabalhar em Curitiba, de comprar um carro azul, engravidar no 3º ano de casamento. Está falando sim a respeito do jeito de viver que agrada a Deus. Assim como Colossenses capítulo 1, versículo 9, que fala que devemos ser cheios de todo o conhecimento da vontade de Deus, esta vontade de Deus é qual é a vida que agrada a Deus, qual é a vida compatível com o caráter de Deus, e não a respeito das nossas decisões diárias. Em terceiro lugar, um terceiro erro que justifica a afirmação de que a vontade de Deus não existe, é que as pessoas que defendem este conceito aproveitam exemplos não abrangentes. As narrativas bíblicas apontam para uma vontade de Deus específica para alguém, mas, na verdade, estas pessoas estão cumprindo papéis determinantes na história da redenção. José, Moisés, Abraão, os profetas, Elias, Paulo, apóstolo. Veja que pessoas sem as quais o cenário da redenção fica comprometido. E, portanto, são pessoas que Deus escolheu, atribuiu vocação soberanamente. E, na verdade, a Bíblia não conta que Deus fez isso com todos aqueles que fizeram parte da saga do povo de Deus ao longo da história. Uma coisa é falarmos que Deus tem uma vontade específica, baseando esta nossa afirmação na vida de Moisés. Outra coisa é pegar um israelita anônimo que estava numa tenda no deserto e explicar para ele o que é vontade de Deus específica. Parece que no cenário bíblico Deus seleciona algumas pessoas e não pergunta a elas se desejam ou não. É quase que uma imposição e um constrangimento do coração. Quando Jeremias diz, seduziste-me, Senhor, e seduzido fiquei, como se alguém pudesse dizer não a um Deus soberano que quisesse seduzir. Os exemplos tomados para justificar a vontade específica não são outra coisa senão exemplos de vontade soberana. Finalmente, eu creio que aqueles que defendem o conceito de vontade específica desconsideram o caráter absolutamente sobrenatural da revelação da vontade de Deus. Hoje em dia, a turma toma decisão a respeito de questões diárias com base na paz no coração, nos sinais circunstanciais, nas confirmações convenientes. O sujeito está orando para comprar uma casa, não faz a oferta, o vizinho vai lá e compra e ele justifica dizendo que não era da vontade de Deus. Ou então, alguém fica em dúvida a respeito de qual escola matricular o filho, quando decide, o prazo da matrícula já se encerrou e justifica dizendo, não era da vontade de Deus.
Estas são coisas circunstanciais. Ou eu tenho paz no meu coração. Canso de ouvir no meu gabinete pastoral pessoas que têm paz no coração a respeito da maneira como vivem, mas suas famílias estão completamente estraçalhadas, os seus filhos completamente dilacerados, mas eles têm paz no coração a respeito da maneira como vivem. São questões subjetivas, quando na verdade, na palavra de Deus, quando Deus expressa a sua vontade não moral, ele expressa de maneira muito explícita, através de um sonho, de um anjo, de visões, de arrebatamentos, de vozes. Não são coisas na interioridade das pessoas que podem interpretá-las às suas conveniências. E na verdade, quando Deus demonstra a sua vontade para estas pessoas, e faz isso de maneira tão explícita na Escritura Sagrada, como fez com Gideão, por exemplo, não é que ele estava dando uma prova de qual caminho Gideão deveria seguir, mas sim confirmando aquela vocação de que era Gideão o escolhido para ser juiz naquela circunstância. Era apenas um sinal explícito de que a vocação de Gideão se tratava não de uma vontade específica, mas de um ato soberano de Deus ao escolhê-lo. Ora, além destas questões todas de interpretação da Escritura, existem alguns outros problemas a respeito desta tal vontade específica de Deus, que são incoerências gritantes. Como, por exemplo, as pessoas querem decidir com vontade específica e ficar perguntando para Deus o que devem fazer apenas nas macro decisões, mas nas questões do dia a dia não se perguntam se é da vontade de Deus sair de manhã, sair à tarde, onde almoçar, com quem encontrar. Apenas nas grandes decisões. Se Deus tem uma vontade específica, existe sempre um lugar, uma hora e uma pessoa com quem você deve estar. E se você não está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, você está fora da vontade específica de Deus para a sua vida. Ora, não é assim que devemos viver e não me parece ser esta maneira como a palavra de Deus nos ensina a viver. Esta busca incansável da vontade específica de Deus tem gerado mais confusão, ansiedade, culpa, frustração, desapontamento com Deus, e dado margem a muitos atos irresponsáveis do que, na verdade, esclarecido caminhos para as pessoas. Mas o fato é que a palavra de Deus diz que Deus nos guia pelas veredas da justiça. E como é então que podemos tomar decisões acertadas na vida, já que as decisões que fazemos nos fazem uma vez que as fizemos? Já que as decisões que fazemos são traços que escrevem nossa biografia, como podemos tomar decisões acertadas? Ora, eu quero lhe dar algumas sugestões práticas para as suas decisões, para aliviar o seu estresse no momento de decisão. Como é que Deus nos guia pelas veredas da justiça? E que princípios podemos ter para o momento de decisão? Número 1, peça sabedoria a Deus. A palavra de Deus diz que o homem não deve considerar-se sábio aos seus próprios olhos, não deve se alicerçar no seu próprio entendimento, andar baseado nas suas próprias opiniões, experiências ou a sua própria inteligência. Mas na hora da decisão deve pedir sabedoria a Deus. Provérbios capítulo 3 diz assim, Tiago capítulo 1, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas não é a sabedoria para escolher com quem casar, mas a sabedoria para discernir o mundo, discernir as circunstâncias, discernir o ambiente, discernir as realidades do ponto de vista de Deus. Ver o mundo com os olhos de Deus, me parece ser este um bom ensino da palavra de Deus a respeito do que é sabedoria. Em segundo lugar, não apenas peça sabedoria a Deus, mas mantenha-se dentro dos limites da vontade moral de Deus. Isto é, toda vez que você precisar tomar uma decisão, verifique o que a palavra de Deus já lhe ensina a respeito daquela decisão. Quando você precisa quebrar algum mandamento bíblico, desobedecer uma ordem explícita de Deus na Escritura Sagrada, certamente você está no caminho errado. Toda vez que você deixa as veredas da justiça, os caminhos retos apontados claramente pela palavra de Deus, você então está tomando decisões erradas. É fato que a palavra de Deus não diz com quem você deve se casar,
mas oferece balizamentos suficientes para você escolher o seu cônjuge. A palavra de Deus não diz qual deve ser o seu próximo emprego, mas deixa muito claro o jeito certo de ganhar dinheiro. Quem não conhece a Bíblia, dificilmente acerta na vida. Eu creio que quem anda sem Bíblia, viaja sem mapa. Portanto, mantenha-se dentro dos limites da vontade moral de Deus, explícita na Escritura Sagrada. Terceiro, assuma responsabilidade pelas decisões não morais. Não espere Deus decidir por você. Assuma sua responsabilidade. Eu fico impressionado pela maneira como o apóstolo Paulo toma as suas decisões. Ele diz que está em Éfeso e há uma porta aberta para que ele pregue o Evangelho, e ele então decide pregar o Evangelho. Mas depois está em Troade e há uma porta aberta para ele pregar o Evangelho, e ele decide não pregar o Evangelho. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, tem uma porta aberta que ele decide entrar. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, tem outra porta aberta que ele decide não entrar. Alguém diria, então se a porta estava aberta e ele não entrou, ele tomou a decisão errada. Só que nós estamos falando de 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 12 e 13. Mas logo em seguida o apóstolo Paulo diz que em Cristo sempre caminhamos e somos conduzidos em triunfo e em vitória. Porque a questão não é que porta você entrou ou deixou de entrar, mas sim a certeza de que você está com o coração íntegro diante de Deus, obedecendo seus planos, seus alvos, seus valores, seus critérios, dependendo de Deus, mas assumindo responsabilidade pelas decisões que toma. Assumindo a sua tarefa de decidir, uma vez que você recebe a sabedoria de Deus. 4. Consulte conselheiros fiéis. A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Provérbios 11, 14. E perdoe-me a expressão, mas é bíblica. A Bíblia diz que quem gosta de tomar decisões sozinho é estúpido. Provérbios 18, versículo 1. Busque a multidão de conselheiros. Ouça conselheiros fiéis, pessoas tementes a Deus, gente cheia de sabedoria, do temor de Deus. E sabe que as pessoas que escolhemos para ouvir antes das nossas decisões evidenciam muito das nossas intenções. Quem busca conselheiros à sua conveniência está enganando a si mesmo, como se isso fosse possível. Portanto, um conselho que a palavra de Deus lhe dá é: busque a multidão dos conselheiros. 5. Escolha sempre o caminho dos melhores frutos espirituais. Mateus capítulo 6, 33 diz que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Paulo fala de Timóteo em Filipenses capítulo 2 como alguém que está preocupado com outras pessoas. Não está preocupado naquilo que é o melhor para ele, Timóteo, mas em abençoar outras pessoas. O caminho dos melhores frutos espirituais geralmente passa pelos benefícios que estas decisões trarão ao reino de Deus e são muito próximos de uma pergunta: como posso abençoar um maior número de pessoas com esta decisão? Não tome decisões convenientes. Não tome decisões que resultem em melhor conforto. Não tome decisões que sejam as mais fáceis, o caminho mais curto. Mas escolha sempre aquilo que produz melhores frutos espirituais. Em sexto e último lugar, meu conselho para que você tome decisões corretas na vida é: descanse na vontade soberana de Deus. É impressionante como o apóstolo Paulo toma as suas decisões. Ele não fica estático diante das alternativas, não fica ajoelhado dizendo: Deus, qual é a tua vontade específica? Mas ele faz planos, ele tem critérios, ele tem prioridades, ele tem valores, ele tem convicções, ele tem um senso de direção, ele sabe qual é o seu ministério e a sua vocação. Então ele vai tomando decisões. E quando Deus fecha uma porta, quando ele é impedido de ir para um lugar, ele continua decidindo. E escreve aos Romanos no capítulo 15
dizendo que muitas vezes desejou ir a Roma, mas não conseguiu. E diz assim: desta vez, a caminho da Espanha, se Deus quiser, irei ter convosco. Que impressionante, se Deus quiser. Talvez alguém perguntasse: mas como é que você está escrevendo uma carta dizendo que vem para Roma se você ainda não sabe se Deus quer ou não quer? Ele diz: eu não sei, a vontade soberana de Deus, só Deus é que sabe. Eu vou tomando decisões e assumindo responsabilidades pelas minhas decisões. Peço sabedoria a Deus, ouço a multidão de conselheiros. Estou discernindo que o melhor para o reino de Deus é que eu faça esta viagem. E estou colocando o pé na estrada. Mas eu descanso na vontade soberana de Deus. Não estou quebrando nenhum mandamento, não estou desobedecendo a Deus em nada pelo que a minha consciência me diz. Mas o fato é que eu não sei se Deus quer que eu vá ou não. Assim nos ensina Tiago no capítulo 4, que devemos fazer os nossos planos e devemos acrescentar ao final, se Deus quiser. Assim nos ensina Provérbios capítulo 16, que o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor é quem lhe dirige os passos, vontade soberana. Faça seus planos e descanse na vontade soberana de Deus. Talvez você me pergunte: será possível que um cristão tome todos os cuidados e ainda assim tome decisões erradas? Eu respondo sim e não. É possível que você tome todos os cuidados e ainda assim tome uma decisão errada. Por quê? Porque a arte de decidir assemelha-se muito ao jogo de xadrez. Isto é, a melhor decisão depende da capacidade de enxergar as jogadas adiante, as próximas jogadas. E nem sempre nós temos as condições, as informações para enxergar 10 lances na frente. A nossa maturidade cristã, a nossa experiência de vida, aquilo que conseguimos coletar de informações a respeito da decisão, talvez não seja suficiente para a melhor decisão. Muito embora seja o nosso melhor, talvez não seja o suficiente para a melhor escolha. Por isso, eu creio sim que é possível que um cristão tome todos os cuidados antes de tomar uma decisão e acabe tomando a decisão errada. Mas, por outro lado, eu quero lembrar do que o salmista acabou de dizer: Deus me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O que eu aprendi na vida é que Deus não abençoa decisões. Deus abençoa intenções. Vale mais uma atitude submissa diante de Deus do que a capacidade de decidir corretamente. E quando eu me lembro que Deus assumiu um compromisso com Ele mesmo, quando disse que me guiaria pelos caminhos justos, por amor do seu nome, eu creio que Ele é suficientemente capaz, poderoso e misericordioso, para estender a sua mão sobre mim, quando, com o coração inteiro em submissão a Ele, eu fiz o melhor que eu podia e tomei a decisão. E, na verdade, posso dizer que tantas e tantas vezes tomei a decisão errada, mas a mão do Senhor estava sobre mim e me conduziu pelas veredas da justiça. Porque Deus não abençoa decisões, Deus abençoa intenções. E creio de todo o meu coração que Deus jamais permite que pessoas quebrantadas se quebrem por causa de decisões erradas. A palavra de Deus diz que quando nos agradamos do Senhor, Ele concede o desejo do nosso coração. A palavra de Deus diz que temos um bom pastor que nos guia com a sua voz segura, que nos tem na palma de suas mãos e nos conduz pelas veredas da justiça, porque assim Ele prometeu. Consagre a Deus, nos seus momentos de decisão, não o seu conjunto de informações, não apenas o seu leque de possibilidades, não apenas as tendências do seu coração, mas principalmente consagre-se a si mesmo a Deus, dizendo: eu quero estar
disponível para que o teu reino seja expandido, a tua igreja seja edificada e o teu nome glorificado na decisão que vou tomar. E entrego às tuas mãos o meu próximo passo, porque com certeza o seu próximo passo vai levar você a pastos verdejantes e águas tranquilas, através dos caminhos que são veredas da justiça.